A pandemia trouxe um hábito para as famílias brasileiras e hoje há uma tendência muito grande de criação de mudas de plantas dentro de casas. Mesmo quem tem pouco espaço em suas residências pode aderir a esta modalidade e passar a produzir o seu próprio alimento ou criar alguma planta. A gente vai conhecer mais sobre esse assunto nessa reportagem de Ziane Gonçalves. Que as plantas fazem um super bem para os lares, todo mundo já sabe. Mas pelo padrão do tamanho das residências e apartamentos do mundo hoje, é cada vez mais difícil ter espaço disponível para alguns tipos de plantações. Bom, pelo menos esse era o pensamento da maioria das pessoas. Só que vindo a necessidade de se plantar dentro dos lares pequenos, surge também uma nova modalidade de plantação. Plantas que produzem em jarro, justamente pelo pequeno espaço, né, que as pessoas têm hoje morando nas capitais ou nas cidades grandes. Então o espaço fica restrito. Então se você tem um pouco de sol, não precisa ser uma área de chão, pode ser cimentada, não tem problema. Então a planta ela se adapta bem à condição de jarro, né? Nesse período de pandemia, né, essa tendência aumentou muito, cresceu muito, né, das pessoas plantarem as plantas que dão frutos em casa mesmo. Exatamente, porque assim, é algo a se fazer, né? Uma terapia, como se fosse uma terapia, né? Você está dentro de casa ali, aquele período que a gente teve um período bem crítico, né? De que todo mundo estava em casa. Então esse mercado aqueceu muito, né? Nada melhor do que tirar o fruto direto da planta. Esse aqui, por exemplo, é um fruto da planta de jabuticaba que eu acabei de retirar. E essa foi uma tendência que cresceu muito durante a pandemia. As pessoas começaram a plantar as plantas aqui dentro do jarro, como vocês podem perceber aqui, um pé de jabuticaba totalmente possível de ser cultivado dentro de qualquer residência. O bom é que essas plantas cultivadas dentro do vaso para ocupar pequenos espaços oferecem o mesmo sabor das plantas que se desenvolvem mais. Até às vezes a gente consegue, com uma boa nutrição, um balanço nutricional muito bom, você consegue ter um fruto com um sabor até diferenciado, bem melhor até. Então o sabor não deixa a desejar. De jeito maneira, ela fica um sabor espetacular. Mas para que as plantinhas cresçam saudáveis, dando frutos com boa aparência, elas precisam de cuidados específicos. A orientação com relação à nutrição, porque a planta vai precisar de uma nutrição mais frequente, né? E um substrato bom, para a planta ter todos os nutrientes ali à disposição dela. E produzir frutos normais, como se fosse uma planta adulta, só que como se fosse um bonsai. Num jarro, a gente tem jarro aqui de 50 litros a 110 litros. As plantas, além de trazerem vários benefícios para a saúde, também transformam um ambiente. Elas inspiram relaxamento, são umidificadoras naturais, algumas são até remédios naturais. Elas também ativam a criatividade, podem minimizar alergias, limpam o ar, as suas cores acalmam os olhos, ajudam na concentração e podem diminuir o estresse, além de serem decorativas. Em resumo, são uma ótima opção para quem quer compor um espaço de mais contato com a natureza. Quem fez essa escolha foi a Delton Tavares, que adquiriu um cajueiro para plantar no vaso. As vantagens de ter uma planta em vaso é a questão, primeiro, de não quebrar calçada. A gente tinha muito problema com isso, com mangueira, com cajueiro, que tem raízes fortes, acabava danificando a rampa, a calçada. Com o vaso a gente consegue controlar isso. Outro ponto também é que ela acabava se desenvolvendo muito, indo para o telhado, ficava ruim de tirar uns cajus. Agora você vê não, que a gente vai conseguir colher os frutos muito mais prático, né? E a questão também do sol, antes não tinha um prédio aqui na frente, tinha sol o ano todo tranquilo para as plantas. Com a construção do prédio, tem um mês que o sol está de um jeito, depois ele acaba afastando um pouco para o lado. Com o vaso a gente consegue levar as plantas que precisam de ter sol o dia todo. E com o melhoramento genético das plantas, algumas espécies produzem de maneira surpreendente. É o caso impressionante desse pé de manga, que o engenheiro agrônomo Júlio César nos mostra. Essa opção aqui, a gente tem uma planta com 10 variedades de manga, né? Por exemplo, aqui você tem a manga rosa, tem a manga palmer, tem a manga lira. Cada galho desse vai produzir uma manga com sabor diferente. E nenhuma, essa aqui é a manga arampale, que ela está entre as 10 mangas melhores do mundo. O mesmo pé de manga
tamanhos, formatos e sabores diferentes. E sabores diferentes, né? Os brasileiros criaram sim um apreço maior pelas plantas durante a pandemia. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Floricultura, mesmo em meio à crise econômica agravada pelo coronavírus, o setor fechou o ano de 2020 com um crescimento de 10%. O apego pelas plantas veio em uma boa hora. O cultivo delas também é considerado uma atividade terapêutica. Então, que esse apreço dos brasileiros pelas plantas esteja só começando e desaflore mais a cada dia.